Irmãos, com a paz do Senhor, saúdo também os nossos irmãos internautas, com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus, Ele sempre foi longânimo conosco, sempre foi um Deus perdoador, um Deus de misericórdia e que nos tem alcançado até aos dias de hoje. E hoje é um culto de missões, ao qual com certeza Deus irá falar aos nossos corações, ao meu e ao teu coração. Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo a este lugar. Faça desta casa a sua casa, porque esta casa é casa de oração. Abramos, meus queridos irmãos, amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Quem abriu, diga amém. Ao ouvir tais palavras grandemente, se lhes enfureceu o coração e grilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele e, arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Até aqui, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela nos fala de um jovem que vivia um momento, um dos melhores momentos da sua vida. Ela nos falava de um jovem que fora chamado para fazer uma grande obra, a obra do Senhor. Um jovem que fora chamado com amor. Um jovem que fora chamado por se dedicar à obra do Senhor. Como todos nós sabemos, a história de Estevão, ela está enquadrada no livro de Atos dos Apóstolos. E ela vem no prosseguimento da doação da própria vida de Jesus. O próprio Deus que desce à terra, despindo-se da sua glória, Ele se doou, se entregou por cada um dos que viviam naquele tempo e das gerações subsequentes. E quando Ele ascende aos céus, antes dele ascender aos céus, Ele diz: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E como todos nós sabemos, muitos ficaram ali em Jerusalém à espera de um revestimento de poder, à espera de algo diferente, à espera de ser cheios de ainda não sabiam do quê, mas de uma promessa. Estando ali, alguns a perseverar na palavra do Senhor, alguns amantes da palavra de Deus, alguns acreditando que a sua vida iria ser impactada, que a sua vida iria ser mudada. Eles estão agora ali em Jerusalém à espera de um renovo, à espera de algo. E como todos nós sabemos, foram um dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo. E sendo cheios do Espírito Santo, aqueles homens que se perseveraram na palavra, aqueles amantes do Senhor, amantes da palavra do Senhor, que ficaram ali naquele lugar, à espera de um renovo,
à espera de um poder. E sendo eles todos cheios do Espírito Santo, quando eles acabou aquele dia que foram cheios e que muitos começaram a falar em novas línguas, muitos foram cheios do poder de muitas e grandes maneiras, eles começam a pregar o Evangelho, eles começam a pregar em outras nações, eles começam a levar o Evangelho mais longe, outros mesmo dentro de Jerusalém, e eles começam a fazer atos para que seriam atos milagrosos, porque eles, ao perseverarem, Deus lhes deu, segundo a sua perseverança, segundo o seu amor, Deus lhes deu um atributo diferente, Deus lhes deu um poder diferente. E quando Deus, meus irmãos, Ele dá esse poder diferente, quando Deus Ele dá isso que vem só do alto, quando Deus desce com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Deus, Ele desce sobre a vida dos irmãos, sobre a vida daqueles irmãos. Saibam de uma coisa, irmãos, quando aqueles irmãos começaram a pregar o Evangelho, quando aqueles irmãos começaram a levar o ídolo do Senhor, eles começaram a operar sinais, a operar maravilhas e a fazer, meus irmãos, aquilo que era imaginável e inimaginável aos olhos do mundo. Saiba de uma coisa, irmão, você que está aqui dentro, você que está a perseverar nos caminhos de Deus, você está aqui há 10, 20, 30 dias, você está aqui há 1 ano, 2 anos, 8 anos, 10 anos, saiba de uma coisa, quando o Espírito Santo de Deus te tomar, saiba que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Não porque tu és bonito ou bonita, mas porque tu és escolhido de Deus. Sendo escolhido de Deus, irmãos, algo você vai fazer de muito forte. E aqueles discípulos, eles começaram a pregar o Evangelho, começaram a louvar o nome do Senhor como nunca antes, começaram-se a entregar, e os milagres, eles começaram a ser visíveis, sinais e maravilhas, eles começaram a ser visíveis, homens e mulheres começaram a ser curados, homens e mulheres começaram a se entregar nos caminhos de Deus, homens e mulheres, eles começaram a sentir a presença do Senhor. E todos, meus irmãos, aqueles irmãos que perseveraram, eles começaram a ver que coisas grandes elas estavam a acontecer no meio do povo de Deus. E os discípulos, diz a palavra do Senhor, começaram-se a multiplicar em multidão. Eram muitos discípulos, eram muitos homens e mulheres que chegavam-se ao pé daqueles discípulos para as suas vidas serem transformadas, para eles serem curados na sua alma, no seu corpo, para que eles viessem, meus irmãos, a ser mudados. Meus irmãos, ainda hoje existe uma multidão lá fora que muitas das vezes se achegam aos discípulos de Jesus, que se chegam perto de diáconos, de presbíteros, de evangelistas e pastores, quem sabe, levitas da casa do Senhor, para ser cheios da presença do Senhor, para ser cheios da sua palavra, para que as suas vidas, elas venham a mudar em todos os sentidos. Existe uma multidão lá fora, irmãos, que está em pleno sofrimento, em pleno desespero, à procura de homens e mulheres de Deus, como você que está aqui nesta noite ainda, meu irmão, você que está aqui no final desta tarde, princípio de noite. Existe uma multidão, quem sabe, às vezes ao seu derredor, à espera de ser salva, à espera de se entregar. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que muitos começaram, como eles começavam, aqueles discípulos, Pedro e os demais discípulos começavam a pregar a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que muitos daqueles que estavam mais necessitados começaram a contender contra aqueles discípulos, porque eles não estavam a dar assistência de vida às viúvas, àqueles que estavam necessitados em termos materiais, irmãos. Então reuniu-se, aqueles discípulos se reuniram, e diz a palavra do Senhor que eles escolheram 7 discípulos, e entre eles estava Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, homem cheio da sabedoria do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando a obra ela rompe em fé, quando a obra ela tem um propósito nas mãos do Senhor,
E tu és uma tocha acesa nas mãos de Deus. Quem sabe se o diácono que será escolhido, ou o obreiro, ou obreira, ou levita, quem sabe se você já não estará no foco dos olhos de Deus, quando alguns se reunirem para ver quem irão escolher para proclamar o Evangelho mais à frente. Quem sabe se você não será o próximo a ser escolhido, conforme Estevão ele foi naquele tempo. Mas a palavra do Senhor diz que Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. E o homem cheio do Espírito Santo, sempre, meus irmãos, ele fará algo diferente. Sempre, meus queridos irmãos, Deus o usará para fazer a obra de Deus. Estevão, meus irmãos, ele começa, em vez de estar só, meus queridos irmãos, a ajudar as viúvas, a ajudar os mais necessitados, Estevão começa a pregar o Evangelho. Estevão começa a pregar o Evangelho com ousadia. Estevão, quando pregava, quando abria a boca, irmãos, ele reunia multidões para perto de si. Ele chamava as multidões para perto de si, porque ele era cheio do Espírito Santo. E quando ele pregava, irmãos, diz a palavra do Senhor que muitos eram curados, muitos eram salvos, muitos eram libertos, muitos eram chamados para a presença do Senhor, muitos eram atraídos pela palavra de Deus. E diz a palavra de Deus, irmãos, que todo aquele que se achega a Deus, todo aquele que é apaixonado pela palavra de Deus, todo aquele que ama ao Senhor, todo aquele que se entrega, todo aquele que se dedica a Deus, é perseguido, irmãos. A palavra de Deus diz: se a mim me perseguiram, sabem que primeiro do que a vós me perseguiram a mim. O próprio Jesus dizia para os seus discípulos que sabia que muitos iriam ser perseguidos em seu nome, muitos iriam ser perseguidos só pelo simples facto de você pregar a palavra de Deus. Estevão não fugiu à regra. Estevão começou a ser perseguido. E a ser perseguido não pelo mundo. O mundo estava a ser ajudado. Quando eu digo mundo, são almas que não conheciam a Jesus, ou muitos que tinham o desejo de se entregar. Mas começou a ser perseguido pelo próprio Sinédrio, pelos aqueles que se diziam conhecer a palavra do Senhor. E quando ele começa a ser perseguido, irmãos, começa a ser maltratado, começam a querer matá-lo, começam a ofendê-lo de algumas maneiras. Quem sabe, irmão, quando você prega a palavra do Senhor, quantas vezes você pregou a palavra de Deus, quantas vezes você se entregou, quantas vezes você, ao pregar a palavra de Deus, alguém lhe virou o rosto, alguém lhe virou a cara. Quantas vezes, quando você pregou a palavra de Deus, ou louvou a palavra do Senhor, por quantas vezes você não sentiu desprezo na face daquele que não conhece a palavra de Deus, ou daquele que não tem Deus no seu coração verdadeiramente? Estevão, ele vivia um momento desses porque era um jovem cheio da presença do Senhor, era um jovem cheio da sabedoria, era um homem conhecedor da Torá, era um homem conhecedor da própria palavra do Senhor Jesus, era um homem conhecedor da própria história que acontecera com o próprio Jesus, que se entregara por mim, por você, que se entregara pela humanidade. Era um jovem, meus irmãos, que quando começou a pregar a palavra de Deus, as multidões começaram-se a chegar, e quando elas começavam-se a chegar, começavam-se a salvar, começavam-se a se entregar, almas se rendiam aos pés de Jesus. Quantas vezes, irmão, você com a sua simplicidade, fazendo o ID, pregar o Evangelho, fazer aquilo que Deus, exaltando o nome do Senhor, e você vendo mãos a ser levantadas para se renderem a Jesus, bocas se abrirem a dizer: eu amo esse Deus que tu pregas, homens fazendo a obra do Senhor. Quantas das vezes você também não sentiu essa mesma perseguição? Quem sabe em tempos longínquos, quem sabe há pouco tempo, mas diz a palavra do Senhor que muitos se enfureceram, e ao ouvir tais palavras, porque
Estevão, ele deu uma das maiores lições teológicas para a sua própria defesa, junto do Sinédrio, quando estava a ser julgado. E ele começa a contar toda a história daqueles que fizeram grandes obras em nome do Senhor, dedicando-se, morrendo em prol da obra, morrendo em prol da própria humanidade. E quando ele começa a dar aquela lição teológica para o próprio Sinédrio, onde estavam cerca de 70 anciãos, onde estava com certeza uma multidão ali enfurecida por ver um jovem a pregar a palavra de Deus, por ver um jovem a ser diferente, por ver um jovem que muitos com certeza não davam nada por ele, mas ele começa agora a fazer coisas ousadas, coisas diferenciadas do que o mundo prega lá fora ou fala lá fora. E então diz a própria palavra que ao ouvir tais palavras grandemente se lhes enfureceu o coração e rilharam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Meus queridos irmãos, homem que se entrega ao Senhor, jovem, homem ou mulher, seja quem for que tenha os seus caminhos pautados na palavra de Deus, quando está a ser julgado, os seus olhos, eles nunca estão colocados na terra, os seus olhos sempre estarão colocados no céu. Estevão, apesar de toda esta maldade que estavam a fazer contra ele, apesar do julgamento injusto que estavam a fazer contra ele, irmãos, mesmo assim, ele olha para o céu. E quando olha para o céu, é como se o céu se abrisse. E quando o céu se abre, irmãos, algo diferente ele vai acontecer. Você pode estar a orar, você pode estar a ser perseguido, você pode estar a ser maltratado, mas quando você coloca os seus olhos no céu, você pode ter certeza de uma coisa: algo diferente vai acontecer. Algo igual ao que aconteceu com Estevão vai acontecer. Assim como o céu se abriu e à direita de Deus ele viu o seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Saiba de uma coisa: podem te maltratar, mas quando tu colocar os olhos no céu, o céu se abrirá e Deus mostrará as suas riquezas, Deus mostrará os seus exércitos, Deus mostrará o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, à sua direita, o seu Filho amado. Às vezes a dificuldade ela é muita. Às vezes, irmãos, o mundo, só por si só, ele nos persegue. Porque o mundo ele jaz no maligno. Mas quando homens se entregam a Deus, ou mulheres se entregam a Deus, algo ele tem de acontecer. Algo tem que acabar por ser diferente dos demais lá fora, porque senão nós seríamos iguais, nós não teríamos nada de diferente. Se o mundo jaz no maligno, ele jaz na escuridão, e se você é sal do mundo, luz do mundo, você com certeza tem que dar algo diferente, você tem que transportar não a escuridão, mas a luz. Você tem que transportar não a maldade, mas a paz. Você tem que transportar não a iniquidade, mas você tem que transportar alegria para o coração daqueles que tanto desejam uma palavra de amor, uma palavra diferenciada, aqueles que tanto desejam uma palavra não da terra, mas uma palavra vinda diretamente do céu, vinda diretamente do trono de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, está aqui nesta noite porque você acredita em milagres. Você acredita tal qual Estevão, ele acreditava em milagres. Você que adentrou pela primeira vez nesta noite, aqui neste lugar, é porque você acredita diferente do mundo, acredita em milagres, acredita que algo de um momento para o outro pode ser transformado na sua vida.
Acredite, irmãos, as nossas dificuldades, elas não são maiores que o poder de Deus. Os nossos problemas nunca poderão ser maiores que o poder de Deus. Se no tempo de Jesus havia milagres, por que não acreditar que ainda hoje existem milagres? Se no tempo de Jesus se curavam os cegos, se no tempo de Jesus as enfermidades, todas elas batiam em retirada pelo poder do Senhor Jesus, se no tempo de Jesus paralíticos eram curados, se no tempo de Jesus coisas inusitadas, sinais e maravilhas eram operados, Pedro a andar sobre o mar, tempestades a parar só por uma simples palavra, só por uma simples palavra, irmãos. Nós vivemos na era da graça, e nós vivemos em um tempo em que o milagre, ele ainda hoje acontece, mas para o milagre acontecer, nós temos que colocar o nosso coração, que Jesus, ele ainda caminha no meio da sua igreja, e que o Espírito Santo, ele ocupa todo o nosso corpo, ele ocupa todo o nosso santuário, que está dentro de nós, irmãos. Ele ocupa todo o nosso santuário, não só o santuário físico, mas ele ocupa o santuário escolhido por si mesmo, que é o nosso corpo. Ele ocupa-nos a nós. É templo, nós somos templo do Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele. O próprio Estevão, meus irmãos, sabendo do seu fim, sabendo da perseguição que lhe tinha sido infligida sobre a sua vida, ele só tinha uma opção: olhar para os céus. Quem sabe existe alguém aqui dentro aflito? Quem sabe alguém a precisar de uma cura urgente, muito urgente? Um pai aflito, uma mãe aflita, um jovem aflito. Olhe para o céu. Só do céu virá o socorro. Não há outro lugar, irmãos. Não há outra escolha. Se nós nos entregarmos a Deus, se nós olharmos na direção certa, homem nunca deve olhar para o chão, irmãos. Homem tem que olhar para o céu, se ajoelhar. Quando se ajoelha, com certeza ele se dobra para adorar a Deus, e está a adorar aos pés de Jesus, aos pés do Mestre. Mas quando nós temos alguma dificuldade a olhar para o céu, saber que Jesus já vai resgatar as nossas dores, já vai resgatar as nossas iniquidades, já transportou toda a nossa angústia para o lago do fogo, para o lago que arde para todo sempre, e saber: Senhor, eu estou a olhar para o céu, eu neste momento espiritualmente, eu estou a olhar para o trono de Deus, a ver o Deus no alto, no seu alto e sublime trono, mas à sua direita estou a ver o próprio Jesus, sabendo e acreditando que mesmo que algo me aconteça, que mesmo que eu seja levado, mesmo que eu seja maltratado, angustiado, cuspido, apedrejado, eu sei, Senhor, que eu estou a olhar para Jesus, que está à direita, aquele que resgatou a minha vida, aquele que resgatou a tua vida, que estás aqui nesta noite, aquele que resgatou e continua a resgatar a vida daqueles que nos estão a ouvir através das redes sociais. Então, eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele. E arrastando-o para fora da cidade o apedrejaram.
As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Meus irmãos, quando alguém, ao jovem Saulo, ao jovem Estevão, quando o quiseram matar, retiraram-no do local onde ele estava, porque não têm coragem de matar no sítio onde ele estava a pregar, no sítio onde ele estava a ser usado por Deus. Quando muitos te querem matar, sabe o que eles fazem? Eles tentam te retirar de Jerusalém, tentam te retirar do santuário de Deus. Nunca deixes, irmão. Fica sempre aos pés de Jesus, na casa do Senhor. Fica sempre aos pés de Jesus na casa de oração. Quando tentarem te tirar da casa de Deus, como tiraram a Estevão naquele momento, arrastando para a morte, nunca deixes, irmãos, enquanto puderes, firma sempre os teus pés no santuário. A Estevão não tiveram coragem de o matar em Jerusalém, retiraram-no para fora para o matarem, para o apedrejarem, irmãos. Mas sabem uma coisa? Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jovem cheio do Espírito Santo, jovem que orava, mesmo estando a ser apedrejado, ele continuava a orar. Mesmo você estando a ser apedrejado, mesmo você estando a ser maltratado, continua a orar. Continua a orar não só pelos, mas continua a orar pelos seus inimigos. Este jovem, ele continuava a orar e a buscar ao Senhor até o último momento da sua vida, até o último fogo que tinha dentro do seu corpo. Ele continuava a orar, irmãos. E sabem uma coisa, meus irmãos? Este jovem, quando caiu, quando estava a cair à morte, quando estava a ser apedrejado, ele não caiu de qualquer forma. Este jovem, ele cai de joelhos no chão, porque é sinônimo de dizer: Senhor, podem-me matar, mas eu vou te adorar. Podem-me matar, mas eu vou te beijar. Podem-me matar, mas eu vou beijar os teus pés. Podem-me matar, mas eu vou te buscar, Senhor. Estevão sabia que ia ser levado desta vida, mas ele sabia que quando, mesmo estando a ser maltratado, mesmo estando a ser angustiado, que quando ele caísse de joelhos no céu, ele já estava ali naquele lugar a beijar os pés do Mestre. Era como se ele morresse fisicamente, espiritualmente, aos pés de Jesus. Apareceu no céu aos pés de Jesus a beijá-lo. Era como se, a Bíblia não nos afirma isso, mas era como se ele estivesse a beijar os pés de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu agradecia que se colocassem de pé em nome de Jesus. A história de Estevão, ela é uma história que muitos eles se revêem nela, no sentido de alguém vos estar a ofender lá fora, conforme eu já falei aqui por diversas vezes. Muitas vezes não te apedrejam com pedras físicas, mas te apedrejam com palavras. E as palavras, elas são mais dolorosas, muitas das vezes, que a pancada física. As palavras, elas são muito mais dolorosas do que pedras. Pura e simplesmente você ser ignorado, muitas das vezes, por tantas vezes você buscar socorro e ser ignorado, é como se você estivesse a ser apedrejado com pedras que o ferem, que dilaceram a sua alma, não o seu corpo físico, mas dilaceram a sua alma. Quantas das vezes, irmão, você saiu de um determinado lugar, ou de um trabalho, ou quem sabe de um outro lugar qualquer, e saiu com a sua alma dilacerada?
Quantas das vezes, irmão, você saiu ali daquele lugar angustiado, maltratado? Quantas das vezes, quem sabe, de uma igreja, o pastor ou um obreiro não te abraçou, não te compreendeu? Quantas das vezes, irmãos, você foi visto de uma forma diferente? Quem sabe pela sua língua, quem sabe pela sua forma de falar, quem sabe pela sua própria cor, por estar em um país estrangeiro, ou por ter ido para uma outra nação e lá também não o compreenderem. Estevão, ele não foi compreendido. Os próprios homens da casa de Deus, que deveriam ser aqueles que o deveriam apoiar, porque ele estava a fazer o bem, porque ele estava a pregar o Evangelho, não o compreenderam e começaram a criticá-lo, começaram a julgá-lo, para ao ponto de o matarem fisicamente. Mas saiba de uma coisa: podem te tentar matar, porque o teu corpo pode morrer fisicamente, mas que a tua alma ela seja sempre perseverada, que a tua alma ela possa fazer como Estevão fez, mesmo estando a ser maltratado, ele continuar a orar, mesmo estando a ser apedrejado, ele continuar a ajoelhar-se, se entregar de joelhos para Deus. É das melhores coisas que nós podemos fazer para o Senhor. Nos entregarmos de joelhos é como se estivéssemos a entregar a nossa alma. Se ajoelhe diante de Deus quando a dificuldade vier, continua a orar. Quando te maltratarem, quando tentarem te fazer sofrer, sangrar, sem se ver sangue. Sangrar sem se ver sangue é sangrar a tua própria alma. Ela não se vê sangue, mas Jesus, com certeza, Ele vai receber esse teu sofrimento. Estevão, ele se entregou. Que nós nos possamos entregar como Estevão se entregou. Estevão se humilhou, se entregou, se dedicou sempre a Jesus. E que nós possamos continuar a fazer aquilo para que Jesus nos impulsionou. Até ao último momento, até ao último suspiro da nossa vida aqui na terra, que nós nos possamos entregar ao Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.